sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago uma opinião de leitura. Se por acaso é a primeira vez que estão a ver o meu vídeo e se gostarem do conteúdo do canal, não se esqueçam de subscrever e de deixar um like. Obrigada! E também fica na caixinha de descrição do meu vídeo o meu link de afiliado UC. Se quiserem apoiar o meu trabalho, não tem custos adicionais e ajudam aqui o Livros à Lareira com Chá. Fica, portanto, na caixinha de descrição do vídeo o meu link de afiliado. Obrigada! Então, eu hoje trago uma opinião de leitura e vou começar este vídeo por dizer que é difícil para mim falar neste livro. E é difícil por duas coisas. A primeira porque foi a minha última leitura do mês de janeiro e veio no contexto do projeto da Dora Santos Marques de lermos sobre o Holocausto. Portanto, foi para o OL 77 e o livro foi dos melhores livros que eu alguma vez li, mas também foi dos livros mais violentos e mais duros que eu alguma vez li. Pior que isso, foi eu esperar para conseguir fazer esta opinião, para tentar não me emocionar, porque a história é muito crua e a história tem relatos que são mesmo muito duros. Pior é que eu não contava que iríamos estar a passar pela situação atual que o mundo atravessa. E eu tenho algum receio em fazer esta minha opinião e peço desculpa se as lágrimas saltarem, porque é impossível nós ficarmos indiferentes com aquilo tudo que está a acontecer. E pronto, vamos lá então. Eu vos trago a minha opinião. É Um Longo Caminho em Auschwitz, de Max Eisen. E vou começar por agradecer à editora Alma dos Livros por me ter enviado esta obra. Muito obrigada! Esta obra foi um murro no estômago e foi uma obra que me acompanhou numa leitura conjunta com a Dora Santos Marques. A verdade é que nós não falámos muito sobre o livro, mas uma das coisas que ficou mais presente naquilo que eu falei com a Dora foi a Dora ir um bocadinho mais adiantada na leitura e ela disse-me logo para eu me preparar, porque o livro era muito duro e que até ela se sentia mal disposta com as coisas que tinha lido. Então, vamos lá falar um bocadinho sobre esta obra que tanto mexeu comigo. O Max Eisen sobreviveu num campo de concentração nazi e uma das frases que ele tinha em mente desde o momento em que entrou naquele pesadelo real era que se sobrevivesse ele teria que relatar e contar tudo o que se passava naquele campo de concentração. Tudo o que os seus olhos viram, tudo o que sentiu, tudo o que perdeu. E então ele começa por nos narrar a sua história de vida nesta obra, não é? Já adulto, já um pouco mais envelhecido, conta-nos não só o que viveu, portanto, nesses primeiros anos em que esteve no campo de concentração, como mais tarde nos conta um bocadinho sobre o percurso da sua vida, da sua família. Ele acabou por contar a sua história e andar a circular por diversas escolas e, no fundo, nós temos aqui a sua história de vida e os seus relatos muito duros de tudo aquilo que aconteceu. O Max tinha 15 anos quando viu a sua família ser separada, em que ele percebeu que a qualidade e o conforto que ele tinha enquanto família iriam desaparecer e que ele iria partir para uma experiência que era tudo menos aquilo que se ouvia falar. Nesta altura, ouvia-se falar que as pessoas iam nos comboios à procura de melhores condições de vida, que iam para trabalhar, mas ninguém sabia qual era a realidade que estava para lá no final daquelas viagens e daqueles percursos
A única coisa que se sabia é que as pessoas nunca mais voltavam. Então ele acaba por nos contar um bocadinho das condições que já todos conhecemos, mas que realmente neste livro são contadas de uma forma muito real, muito crua, e é muito fácil nós até sentirmos uma certa repugnância em relação àquilo que nos é apresentado, não pelas pessoas, mas pelas condições desumanas, pela forma como eles eram tratados. Eles eram transportados em vagões que eram próprios, apesar de não terem condições nenhumas, para fazer transporte de animais, e eles tinham que passar longas e longas horas em pé, sem poderem dormir, sem se poderem sentar, completamente atulhados uns em cima dos outros, em condições horríveis, em condições que mexem muito connosco, porque as próprias necessidades eram feitas em cima uns dos outros, e eles ficavam assim durante dias e dias. Sobreviver à viagem, para alguns, foi uma sorte, porque muitos ficaram pelo caminho, muitos deles não resistiram, e eu vou partilhar com vocês uma parte que eu li que me doeu muito e que eu achei que devia partilhar, precisamente porque explica muito bem um bocadinho daquilo que eles passavam, portanto, das condições desumanas e da fome, sobretudo a fome. É um livro muito cru nessa parte, muito duro. Durante a noite ficávamos em estações de caminho de ferro ou em encruzilhadas, e as unidades das SS patrulhavam agressivamente o nosso transporte para que ninguém pudesse escapar. Ficar de pé nos vagões era ainda pior do que marchar, porque estávamos num espaço muito apertado. Os mais resistentes esperavam que os mais fracos morressem para podermos ter algum alívio. Retirávamos àquelas pobres almas as suas escassas roupas para proteger as nossas cabeças e membros gelados. Como os SS não nos deixavam livrar-nos dos mortos, os cadáveres eram deixados nos vagões e éramos obrigados a suportar a indignidade e de pisar os corpos. De manhã, antes de o comboio partir novamente, os guardas das SS e os oficiais tomavam um pequeno almoço preparado em vagão-cozinha. Eu podia sentir o cheiro da comida a ser cozinhada e aquilo era uma provocação terrível. Eles comiam enquanto nós morríamos de fome. Algo que o Max fazia muitas vezes referência ao longo, portanto, da história era das suas memórias. Ele mantinha vivas as suas memórias. E quando ele tinha fome, ele lembrava-se da comida da mãe. E falava até daquelas comidas que ele não gostava, mas que ele sentia saudade. E essa parte também mexe muito connosco. Esta viagem começou logo por ser muito violenta, não é? E nós, à medida que vamos lendo os relatos, achamos que aquilo é o pior do que nós, se calhar, vamos encontrar no livro, mas não. E esta edição está muito bonita, porque esta edição vem acompanhada de algumas imagens, de algumas fotografias, de uma forma tão bem enquadrada que é muito fácil nós conseguirmos visualizar tudo aquilo que aconteceu e que parece que não é real. O Max trabalhou nos campos de concentração e teve a oportunidade de observar e presenciar algumas das experiências cruéis que eram feitas naqueles edifícios que poucos tinham acesso.
E este livro mostra uma realidade mesmo muito violenta das coisas que eram observadas. Eu não vou contar para não dar spoilers, porque eu acho que é um livro que só mesmo quem gosta da temática, e a pessoa tem que estar muito bem preparada para ler os relatos que aqui estão deste homem, porque eu falo por mim, eu fiquei a pensar em diversas coisas que iam acontecendo e que ele ia partilhando aqui ao longo da história e que mexeram muito comigo, e que só de imaginar que aquilo que está a acontecer agora, em que estão a morrer tantas crianças e tantas pessoas inocentes, e que no fundo nós não podemos fazer nada, porque quem somos nós, não é? O cidadão comum não tem poder para nada. E com tantos livros e com tantas histórias assim narradas, sobretudo por pessoas que sobreviveram, é uma pena que se sinta que nada mudou e que se sinta que nós estamos dentro de um livro destes, por muito que não sejamos nós a viver aquelas situações. O Max passou muita fome, o Max viu comida a ser estragada enquanto ele estava cheio de fome. O Max viu homens a tentarem comer comida que caía para o chão e que eram assassinados, e que, lá está, ninguém merece. As condições sempre muito, muito precárias, muito frio sempre, muita fome, muitas doenças. É um livro que tem aqui os ingredientes todos do que foi o terror no campo de concentração. Nós sabemos que há muitos livros sobre Auschwitz, mas eu já li alguns. Nos últimos anos eu tenho sempre lido muitos livros, e este foi o livro que mais me impressionou. E eu disse à Dora que não vou ler mais sobre esta temática nos próximos tempos, precisamente porque é muito desgastante. E este livro é mesmo muito, muito, muito forte. É um livro muito forte. É um livro que, ao ser contado na primeira pessoa e com tanta lucidez, torna-se muito gráfico, e então é muito fácil nós imaginarmos aquelas situações todas, os cheiros, as más condições, e perante isto tudo que está a acontecer, é um livro que vai mexer com o lado emocional, e realmente eu peço desculpa porque custa-me falar sobre isto, precisamente por tudo o que está a acontecer. Vamos ver quais são as consequências. Vamos ver em que direção corre o mundo. Mas nem passou um mês desde que se assinalou a data do maior genocídio de que há memória, e nós já estamos dentro de uma guerra em que os inocentes são perseguidos e que muitos deles vão morrer de fome, vão morrer de frio, vão morrer sem ajuda, num mundo que, anos depois de ter libertado os campos de concentração, parece que não aprendeu nada. Vou ficar por aqui, espero que tenham gostado da minha opinião e que me digam nos comentários se vão ler, se ficaram com vontade de ler. E pronto, até ao próximo vídeo.